Véi, vamos falar a verdade aqui. A gente tá tão dentro da cartinha racionalista que eu tava até comentando com você daquele podcast que você fez com a Tabata Amaral e o outro com a Gabriela Prioli, que a gente aceita certos argumentos do tipo, não tem estudos sobre isso. E a maior parte das pessoas aceita. Mas isso não é racionalista. É racionalista isso aí? Se não for um método científico, não é nada. E É que aceitar que não tem só porque alguém falou que não tem estudos... Só o que vale é a razão. Não. Depende do que vocês estão falando. Você rejeita tudo que é subjetivo. Sim, é a religião ciência, né? É o racionalismo extremado. Os caras falam que a Terra é redonda. Não. Peraí. É que existe uma confusão aqui entre... Vocês estão fazendo uma confusão entre ciência e religião. É porque na ciência convencionou-se que, para que uma teoria seja dada como certeira, primeiro você apresenta como você chegou até aquela conclusão, e aí você compartilha isso com os seus pares cientistas, eles vão fazer experimentos seguindo o que você disse e vão questionar o seu método e os seus resultados. A partir disso, se ele chegou à conclusão, a mesma conclusão que você chegou, aí todo mundo fala, faz sentido. Isso é ciência, tá? É assim que se convencionou de como se chegar a objetivos. Não é simplesmente que está se ignorando subjetividades. É que a subjetividade, de certo modo, não importa muito, né? O que importa é, cientificamente, o que a gente pode fazer, provar e piriri pororó. Tô zoando. Tô fingindo que tô rindo. Vou beber uma água. Porque tu é da Terra plana também. Não me confundam com a Débora G. Barbosa, por favor. Que ela é terra plana? Ela é terra plana. Entendi. Mas esse racionalismo A tá tão Bíblia é impregnado... terraplanista, né? Não. Ela fala que tinha o teu Bíblia firmamento. A Bíblia é símbolo, monarca. A Bíblia não foi Bíblia fala do escrita dentro firmamento. do racionalismo que você... Agora a Bíblia é símbolo. Ó, tem um trecho bíblico famoso que fala assim, eu te formei... Pô, não vou lembrar agora, mas a Bíblia cita o termo das redondezas da terra. Então, a Bíblia não tem papo de terra plana não, irmão. A Bíblia fala do firmamento, tá provado. A Bíblia é Mas firmamento é o céu, monarca. metafórica, metáfora. A gente Débora, já tá dentro disso. Qual que é o nome do seu marido? Vinícius. Ô, Vinícius, cola pra cá aqui que eu preciso mijar. Fica aqui um pouquinho com ela, conversando, trocando ideia com ela. Ô, louco. Sério. Rapidinho, que eu preciso muito mijar. Até o gato ali olhou e falou o quê? Fala pessoal, boa noite. Hoje eu vou estar apresentando aqui o Monark Show. Então, Débora... É Monark Talks. Tá, Monark Show, eu acho melhor. Tá, vamos renomear aí. Tá, fala aí. Continua falando da Bíblia que eu tô rindo bastante ali, que ela é só uma metáfora? Não, ela não é só uma metáfora. Ela é metáfora. Sim. Ela não foi escrita dentro da linguagem racionalista que nós estávamos conversando. Você concorda? Não, eu nunca vou concordar com você porque eu sou casado com ela. Às vezes eu não tenho um argumento e eu falo assim, eu não vou concordar com você. Eu não sei porquê, mas eu não vou concordar. Casem, gente. É uma delícia. Mas é isso, eu tô aqui apresentando um grande programa. Na hora que o Monarca falou que fosse entrar, eu até travei. Meu Deus, o Vinícius vai me desmentir em tudo dessa vida. Não, jamais. Você tá falando muito bem, muita verdade. Eu não tô concordando Elogios? com você. Eu tô concordando porque eu acredito. Com os meus princípios, deixando bem Olha o gato entendido aí pra estranhando ali, galera. tipo... Amor, tá o que rolando. você acha da morte de Deus? Te falar, você me levou na igreja católica hoje, na igreja católica, e foi bem bonita a sua explicação, tocou sim, etc. Que Deus na cruz, assim, para nós evangélicos pentecostais, é uma agressão muito grande, né? Olha aí, ó. Chegamos à resposta que a Aline tava querendo. Então a gente não imagina que a gente possa acreditar numa imagem, entendeu? Na morte de Deus. Quando você vê ele na cruz, você imagina o quê? Que ele tá na cruz ali, morto ainda. Que ele não ressuscitou, e né? não ressuscitou. Essa Ninguém imagina isso, não. é a palavra. Então, é bem difícil, assim, a gente conseguir equilibrar a razão com a emoção, né? Com a religião. Mas você concordou com a explicação? Concordei, sabe por quê? Eu senti Deus. Isso é importante. Temos uma conversão ao vivo acontecendo, Não, não galera. é conversão, é sinceridade. Tá vendo? Ela desmente tudo que eu falo. Nem eu menti, ela me desmente. Eu posso falar o que eu tava explicando? Pode falar sim. O Monarca já voltou. Monarca. Eu tô tímido. Acabou Eu tô ficando vermelho, gente. Bolão pra você.
cara, tá preparado, não. Ah, já bebeu vários vinhos, já tá lubrificado já, porra. E aí? O que vocês estavam falando aí? Ele tava me falando que eu expliquei pra ele que ele é evangélico. Entendi. E a gente foi numa igreja católica hoje e tinha lá Cristo crucificado. E ele sempre achou um absurdo ter o Cristo crucificado numa igreja católica, porque e aí, ele não ressuscitou? Na evangélica não tem. Entendi, você tá lembrando do momento que não é o fim realmente da história de Jesus, né? Isso. Mas é por causa que da cruz, ele sacrificou os pecados, todo mundo tá salvo porque Jesus morreu na cruz. Isso, e porque ele é essa inversão de valores completa, que eu acabei de te contar. Que os deuses antigos, eles eram representados de forma máscula, de forma malhada. Os e sempre... gregos, né? Aquelas esculturas. Os gregos, Zeus os romanos. Com raião ali, os bíceps do cara. Os césares, que eram glorificados como deuses, eles eram representados em sua forma máxima. E assim, humanos ou semideuses se transformando em deuses, isso não é nada novo. Isso quem fala é o Tom Holland, no livro que chama Domínio. Homem-Aranha? Todo mundo faz essa piadinha. Desculpa. Inclusive, ele é marcado sem querer no Homem-Aranha, coitado. Ele fala toda hora. Então, nesse livro, ele conta que os deuses antigos, eles eram muito vigorosos, assim, e o Deus na cruz, ele inverte isso, porque agora não são os fortes que estão sendo glorificados, e quem morreu na cruz foi um escravo, um judeu, um carpinteiro, que não fez nada demais, além de pregar amor ao próximo e perdão. Jesus era escravo? Ele era escravo romano, porque o Império Romano dominava a Judéia, então todos os não cidadãos romanos eram considerados escravos. Entendi. Por isso que ele foi crucificado, porque é uma pena Só reservada para escravos. Saquei. Cidadãos romanos eram só decapitados. Então, olha, eu acho que eu prefiro ser decapitado do que ser posto na cruz, pra ser sincero. É o pior tipo de morte possível, assim, o pior. O pior eu acho que não é, não. Eu não, consigo imaginar em mortes piores. Viu? Não, é o pior. Do contexto, consideravelmente o pior. Não é. Tá top Você 3. já viu aquelas facas de... aqueles apetrechos de açougue, que ele pega a mortadela e vai tirando fatia fininha, fininha? Pra mim, essa é a pior morte. Mas o chicoteamento de Jesus descrito na Bíblia é parecido com isso aí, cara. Tá. Você coloca um cara numa dessa, e aí vai, fatia fininha, fininha, fininha. Cada dia você tira 1 milímetro. Ai, Cada dia você tira tá. 1 milímetro. Top 3, então. Top Tá 3. vendo? Tem mortes piores, né? A tortura é uma arte que vai longe. Então, ele foi essa inversão de valores, e eu tô falando que... Mas tem uma parada da Igreja Católica de Jesus que não entra na minha cabeça. Diga. E aí eu fico concordando com os muçulmanos nessa parada, tá ligado? Porque os muçulmanos, eles acreditam em Jesus, né? Como Deus não. Exatamente. E é exatamente isso que eu concordo com os muçulmanos. Meu, você acha que Deus cabe num corpo humano? Monark. Não cabe, pô. Ou... Não cabe. É absurdo você acreditar que Deus era um bebê e aí foi amamentado pela sua mãe e aí depois brigava com os coleguinhas. Tem umas passagens de Jesus, quando ele era jovem, ele era um pestinho, esse moleque. Tem uma passagem? Onde é que tem isso? São apócrifos. Mas ele é um absurdo mesmo. É um absurdo. Não faz sentido. É um escândalo. Eu concordo mais com a visão muçulmana da coisa. É um escândalo. Você não vai conseguir capturar isso pela sua mentezinha racionalista. Não, é que é impossível. É por isso que... Ó, esse é um problema que a igreja evangélica ela causa a si mesmo, que é como acreditar em Deus, acreditar em Bíblia, acreditar nessas coisas, é acreditar no absurdo, ela automaticamente colocou na cabeça dos seus fiéis que você ser racional como é que é a palavra? Diametralmente benéfico para quem é da fé. Então, se você é uma pessoa de fé, você deve ser diametralmente contra qualquer racionalismo, qualquer racionalidade. E não é isso. Muito pelo contrário. O que, principalmente, Jesus explicou durante a sua passagem bíblica lá, quando a gente lê, é que, por conta dele estar trazendo o reino de Deus, coisas extraordinárias aconteciam. Mas elas em si não eram simplesmente o foco. Ele tinha outro foco, que era arrependimento, mudança de caráter, essas coisas todas. João, é por isso que Como São que Deus Paulo... cabe num corpo, mano? Não faz sentido isso. Deus é tão maior do que um ser humano. É um absurdo. Você não vai conseguir passar isso pela sua razão, porque é Deus. Por isso que eu acredito mais no muçulmano.
Quando São Paulo foi tentar pregar para os atenienses, ele tentou usar a filosofia para convencê-los, ele não conseguiu. E daí que ele fala que... É curioso, né? Ele tentou usar a filosofia para convencer, como se ele não tivesse feito isso em todos os lugares. realmente ele não iria conseguir convencer que Deus se fez homem, se fez carne e morreu na cruz. Ele não ia conseguir não faz convencer sentido. pela razão Não e faz pela sentido filosofia. nenhum. Por isso que é um Realmente. escândalo. Mas ou Jesus é Deus, ou ele é um completo falastrão. Ou ele é um cara sábio, um profeta, pô. Que é o que os muçulmanos acreditam, que ele é um profeta. Ou ele é Deus, ou ele é um completo... Não tem meio termo. É porque meio ele termo. pode ser os profetas, Como que o profeta- eles não são sempre bons, Como né? que o profeta eles ia pecam, mentir? os Como que- profetas pecam, né? Não, um profeta não ia mentir. Ah, não é isso que ele falou, garoto. Ele disse que o profeta peca. Pecar não é necessariamente mentir. Moisés, ele pecou pra caralho, mas era um puta profeta, pô. Enfim, Um puta profeta, Moisés. Eu gostei dessa. Moisés, fala de Moisés. Puta profeta. o que eu estava... É que pra mim Deus não faz sentido. Deus, do universo inteiro. Deus com D maiúsculo. Pega e encarna na Terra. De todos os planetas do universo, ele escolheu a Terra pra encarnar. E aí ele tem uma vida como Deus. E só isso é impossível. Porque se ele é Deus de verdade, tudo que ele fez na vida tem que ser 100% perfeito. Sim. E o fato de existir já te torna imperfeito. Não, porque você tá com essa visão trágica da natureza humana, tão trágica, mas tão trágica, mas tão trágica, que tá te impedindo de ver a beleza que existe em simplesmente estar aqui. Não Mas é eu nem a concordo com natureza você. humana, é a natureza física da coisa. Tipo, o cérebro é limitado, as pessoas não... Se Deus encarnasse num corpo humano e tivesse as limitações de um corpo humano, não seria Deus, tá ligado? Seria um ser humano, que é o que eu acredito que Jesus... É porque, na verdade, Monark, a ideia, biblicamente falando, de Deus, quando veio pra Terra, como Jesus e tal, era poder em última instância, dizer pros homens assim, ó, eu vivi como um de vocês, eu sei qual é a treta. Porque esse, teoricamente, seria um argumento que a gente sempre usaria, né? Tipo, vai lá, vou dar um exemplo maluco aqui. Ah, eu roubei de alguém pra comer. Roubar é errado, mas você poderia argumentar. Pô, mas eu sei o que é ter fome, Deus não sabe o que é ter fome. Então, quando Deus veio pra Terra e viveu como um ser humano, ele literalmente disse assim, ó, eu sei como é viver como vocês, eu senti as mesmas coisas que vocês sentem. Fome, frio, calor, raiva, né, dor. Então, eu sei como é, tá? Isso foi pra criar empatia. Eu não acredito que Jesus... Eu não acredito em milagre. Até porque o que a Bíblia diz que Jesus veio foi com uma missão, a missão de morrer pelos homens, né? Portanto, viver como um homem é mais um fato para causar empatia. Eu não acredito que Jesus foi a reencarnação de Deus. O máximo que eu consigo acreditar é que Jesus foi um cara sábio, muito inteligente, diferenciado, pode até estar conectado com Deus, pode ser tão sábio assim, mas que ele era Deus. Pô. Sabe o que é doido? É que na Bíblia Jesus faz exatamente isso com os discípulos, né? Com os apóstolos. Ele pergunta para eles assim, o que as pessoas estão dizendo que eu sou aí? E aí os caras estão falando assim, ó, uns falam que você é profeta, outros falam que você é um homem bom e tal. Aí ele vai e pergunta para eles, e vocês? Vocês acham que eu sou o quê? Né? E aí quando os caras falam que acreditam que ele é Deus, ele fala assim, pô, que bom então, porque vocês viram o que muitos não vão ver. Né? Então ele sempre deixa claro assim que ele não estava muito preocupado, de certo modo, com o que os outros pensavam. Ele estava preocupado inicialmente com o que os seus apóstolos pensavam e a percepção que eles tinham dele. Porque ele também sabia, né, que era muito fácil eles acreditarem que ele era só um profeta ou que ele era só um homem bom. Mas ele queria que eles acreditassem que ele era Deus, mesmo sendo difícil, porque Jesus várias vezes deixava claro para os seus discípulos que não era moleza mesmo, não. Não acredito nisso, não. Desculpa. Vocês estão vendo a minha skin de pastor agora? Surgindo? Não consigo acreditar, não. O dia que o escândalo conseguir infiltrar nessa sua mente, aí você vai perceber. Porque é o que eu tô falando, a gente é forjado no racionalismo científico. E daí nada que fuja desse... Nada que a gente é forjado, papinho. A gente não é forjado no racionalismo científico, nada. A gente é forjado na realidade. objetivismo, a gente consegue compreender muito bem. Só que isso é um evento muito recente. A mente do homem religioso, ela funcionava numa frequência, digamos assim, muito diferente da nossa mente. Eu adoro esse papinho que a galera usa pra justificar a sua fé de falar, você não entendeu ainda. Então me explica.
Porque, historicamente, vai lá, biblicamente falando, Jesus explicava pra galera. Que chegava pedindo. Quem chegava pra ele querendo entender, ele explicava. E aí? Tinha argumentos. Ele não mandava assim, você não entendeu ainda. Porque eles compreendiam... Cara, deixa eu te dar um exemplo. Isso tá no... Eu sempre gosto de dar referência, não sei se o pessoal gosta, mas provavelmente sim. Isso tá no Sagrado e Profano do Mircea Eliade. Porra, eu acho massa, porque eu que não sou o crente da história, tô citando mais Bíblia do que a mina que é crente, tá citando todos os livros menos Bíblia, né? Ele é um cientista da religião. Ele diz que o homem religioso, saca só, o tanto que os caras pensavam diferente da gente. O mundo não existe antes da manifestação do sagrado. Tipo, literalmente, não existe mundo, não existe... É a Terra de 6 mil anos. Não tô falando do cristianismo, tô falando de qualquer outra religião. Uma religião tribal, pensa aí, uma tribo. Os caras, eles... Não existiam antes de encontrar Deus. De encontrar o Deus deles. E não só eles não existiam, como o lugar onde eles estão não existia antes do sagrado se manifestar. E daí o sagrado se manifesta de várias formas, através de uma pedra, de uma árvore. Por exemplo, os nórdicos tinham uma árvore gigantesca. Yggdrasil. O sagrado se manifesta na Terra através de alguma forma, e antes dele se manifestar, a Terra não existia. Você consegue entender isso? Não. Não, ninguém consegue. Você foi... Você não explicou. Pra mim não faz sentido Não nenhum. faz sentido isso aí. nenhum, não faz sentido nenhum. A gente simplesmente não consegue entender. Não entra na cabeça. Será que é porque é meio lorota, essas coisas aí? Não é, porque isso fundamentou a vida de todo mundo que veio antes de 1800. Como que isso pode ser lorota? Mas 1800, bicho. Tem tanta história ali que aconteceu. Tem tanta história que aconteceu antes de 1800. Pensa aí, quantos bilhões de anos aí que tem... Não, Homo história sapiens? humana mesmo, pô. Isso. Quanto tempo tem que os homens se pautam nessa visão de mundo? Que visão? Antes de 1800. Não sei. Só Pô, os depois caras de fizeram a 1800... pirâmide 20 mil anos atrás, velho. Pois é, esses caras que fizeram a pirâmide pensavam dessa forma. Os escravos não pensavam não, eles só pensavam que eles estavam levando chicotada. E eles pensavam dessa forma. Que forma? Você tá falando do cristianismo? A galera do Egito acreditava em outra parada. Pensava em Deus? Pensava Eles tinham milhões desse de deuses, jeito de... vários deuses. Tinham vários deuses. Eu não tô falando agora do Deus cristão, eu tô falando de várias religiões... De o conceito do divino. Do divino, isso. De várias religiões diferentes que os caras pensavam exatamente do jeito que eu tô te falando. Por que a galera sabe disso? Porque ainda sobraram algumas tribos aí que a galera foi estudar para tentar compreender como eles pensavam, e daí começaram a entender através da antropologia que era desse jeito que eles pensavam, apesar de não fazer sentido para o homem não religioso, que é a gente. Então, por mais religioso que você seja, você pode ser o cara mais religioso do mundo, ainda assim vai ser difícil de entrar na sua cabeça. Porque você tem o cérebro, né? Não, porque você é racionalista. Porque você foi contaminado com um bichinho Com um cérebro. do racionalismo. Não. Desculpa. Pra mim é só uma explicação preguiçosa. Porque mesmo que você não seja tão aficionado por ciência, o seu cérebro racional da época de cristão encara a religião como um fator real. Sabe? Assim como você pensa em matemática, você pensa em religião. Então, desculpa. Pra mim essa é uma explicação preguiçosa. Não. Tipo, eu sou um cara que acredita em Deus. Eu não vou entrar. Eu acredito em Deus. Eu acho que Deus existe. Mas eu acho que existem as regras dessa realidade também. E tudo que foge das... Tipo, um não tá separado do outro. Então Mas pode foi Deus existir que Deus disse sem isso. existir milagre, entendeu? Tá, tudo bem, mas se ele quiser, ele quebra as regras. Cara, por favor, Ai. faz um favor pra mim. Pega esse livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, e lê. Eu não gosto de ler, foda-se. Mas pra você sentir ódio, nem que seja pra você refutar o cara. Pega esse livro do Cristianismo Puro e Simples e lê, porque nessa seara aí que você tá falando, ele vai responder algumas coisas. Ainda que você continue pensando assim, várias das suas dúvidas com relação a isso vão estar respondidas por ele. E esse livro é muito bacana porque foi uma série de palestras para rádio, para BBC, que o C.S. Lewis deu durante a Segunda Guerra Mundial. E daí ele está explicando, tipo, por que uma transcendência? Por que um Deus pessoal? Por que milagres? E tudo mais. E, velho, faz isso. Não, demorou. Tipo, Não. Pô, adorei. Eu lembro daquele vídeo que a gente viu no começo da live hoje, né?
do bêbado na frente do espelho? Tá meio isso, né? Tranquilo. Eu vou cobrar. Eu vou dar certo. Não tá? Não tá? Ó, esse vídeo... Pô, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Pô, mas eu não dei salve nele. Ah, não vou conseguir encontrar. Pô, é isso, galera. Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia. Uns mais loucos que outros.